cuidando dos interesses dos outros, cuidando do avanço espiritual dos outros. Né? Verso 21, o contraste. Pois todos eles, que eles? O eles está lá no capítulo 1. Verso 17, 15 em diante. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia. Então, alguns que se rivalizavam com o encargo e o ministério de Paulo. Né? Então ele diz no verso 21, eles buscam o que é seu próprio, senão o que é de Cristo Jesus. E conheceis, verso 22, o seu caráter provado. Que palavra importante essa aqui. Importante, caráter. Caráter no trabalhar do Espírito Santo sempre tem que vir antes de carisma. Sempre tem que ser o suporte do carisma. Um carisma sem caráter é uma das coisas mais perigosas que existe. Então, quando o Espírito Santo trabalha a mente de Cristo na igreja, o que ele busca é caráter, para que os carismas do Espírito Santo possam ser, então, usados na base de um caráter provado. Então, essa é outra marca da mente de Cristo. O caráter provado, pois ele serviu ao Evangelho. Veja aqui, junto comigo, como filho ao Pai. Irmão, sabe o que o diabo faz quando ele não consegue tirar uma verdade da igreja? Ele procura nos convencer que aquela é a única verdade. E ele faz o mesmo estrago. Ou que aquela é a maior verdade. Essa é uma das armas mestras que ele usa. Discipulado é uma verdade maravilhosa na Bíblia. O Senhor Jesus é o único discipulador. Nós não temos discípulos e nem fazemos discípulos. O Senhor Jesus é o único discipulador. Mas há algo que equilibra essa verdade aqui. Se nós estamos vivendo a vida normal da igreja, em Cristo, pelo Espírito, sim, nós necessariamente temos que aprender uns dos outros. Por causa do que Cristo tem feito em nós. Esse aprendizado é muito prático. Então, quando Paulo usa essa expressão, ele serviu comigo no Evangelho como um filho ou um pai, ela é brilhante. Algumas pessoas gostam, por causa dessa visão de discipulado que muitas vezes impera, de usar essa expressão. Né? Timóteo foi um discípulo de Paulo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não há esse assunto na Bíblia. Paulo chama Timóteo de 3 palavras que se refere a Timóteo na Bíblia. Muito interessante. Em Atos 16, ele é um irmão de Listra. Você se lembra o início da trajetória de Timóteo? Paulo passa por Icônio, Derbe e Listra. Em Listra ele é apedrejado, lembra-se? Atos 16. E diz lá naquele relato que havia em Listra um discípulo. Primeira expressão para Timóteo, um discípulo. Isso é o que ele era. Lá em Listra. E era um discípulo tão ligado ao seu discipulador, Cristo, que o texto diz que ele tinha um bom testemunho, não só em Listra, mas também em Icônio e em Derbe. Esse era Timóteo, um discípulo. Depois, quando Paulo escreve a sua epístola a ele, as 2 epístolas, ele chama Timóteo de meu amado filho. Meu amado filho. E há mais uma expressão ligada a Timóteo, quando ele escreve a 2ª epístola. A 1ª epístola, ele diz, tu, porém, ó homem de Deus. Queria que você pensasse sobre essas 3 frases. Como que Deus produz os seus homens de Deus? Por esse caminho. Primeiro, ele tem que encontrar em nós um coração de discípulo dele. Esses discípulos devem ter relações significativas no corpo de Cristo, de modo que eles possam ser chamados de amado filho. Paulo não era pai de Timóteo, natural. Era? Não. Mas era o seu amado filho. Relações significativas no corpo de Cristo. Né? Que alguns gostam de chamar de discipulado. Mas essa é uma palavra forte demais. Nós só temos um discipulador e somos discípulos de um só. Mas assim como ele disse para Timóteo, Timóteo, torna-te um padrão para os fiéis. Na palavra, no espírito, na pureza, no procedimento, na fé. E isso Paulo foi para Timóteo. Então ele diz, meu amado filho. E o último passo, por causa de Timóteo ser um discípulo de Cristo, por causa de Timóteo ser um amado filho,
que fala das relações agora horizontais, no corpo de Cristo. Ele pôde ser o quê, finalmente? Homem de Deus. Não percamos isso de vista. Nunca seremos homens de Deus se não formos discípulos de Cristo. Nunca seremos homens de Deus se não formos filhos amados no corpo de Cristo. Não tivermos relações significativas. Então, se você estudar Neemias capítulo 2, não precisa abrir lá, nós precisamos avançar aqui por causa do nosso tempo, mas se você estudar Neemias 2, você vai ver como o muro foi restaurado na época de Neemias. A edificação de Deus. Sabe o que você vai ver lá no capítulo 2? Uma lista maravilhosa do processo de restauração. Muitos detalhes, todos significativos. Um deles é a frequente repetição da palavra ao lado de, ao lado de, ao lado de. Ao lado do fulano de tal, reparou aquela parte do muro, o outro fulano de tal. Ao lado desse, aquele. Ao lado desse, aquele. Porque esse é um princípio do corpo de Cristo. Para que Deus obtenha sua casa, para que Ele obtenha o seu testemunho, nós devemos ter esse princípio ao lado de, ao lado de. Não é? Um verdadeiro companheirismo no corpo de Cristo. Não vidas alienadas, não vidas individualistas, mas relações significativas no corpo de Cristo. Perfeito. Para que nós possamos avançar como casa de Deus. Mas há uma Perfeito. outra expressão que nos chama a atenção no capítulo 2 de Neemias, ainda. É a expressão atrás dele. Porque eles iam reparando. Então, aquele grupo, aquela família, ou aquele indivíduo fazia uma obra e logo vinha outro atrás e continuava a obra. Não é lindo? Eu lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Não é? Então, no corpo de Cristo, nós temos ao lado de, junto de e junto de. Depois você veja Neemias 2. Mas também nós temos atrás de e atrás de. Isso não significa que esse aqui de trás é discípulo desse aqui da frente. Não. Os dois são discípulos de Cristo. Mas no corpo de Cristo há, pela graça do Senhor, relacionamentos significativos, nos quais nós podemos aprender mesmo uns dos outros. Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Hoje eu comentei uma coisa interessante, eu vou tentar repetir aqui. Eu falei que nosso trabalho aqui é de fomentar o empreendedorismo geotécnico e conclamei as pessoas para trazerem as suas pendências, seus problemas na área de geotecnia e que eu estaria pondo o conhecimento que eu tenho para servi-las. E aí eu disse, o cristão verdadeiro, ele tem desejo de servir com o que Deus deu a ele de talento. No meu caso, eu me formei em engenheiro civil, me especializei em geotecnia. Hoje eu tenho certeza que foi guiado pelo Espírito Santo. Agora eu tenho um desejo, com essa idade, de servir. Daí que nós temos todo dia, segunda a segunda, às 16 horas, as mini aulas de terraplanagem. E todo dia, de segunda a sexta, os nossos mini treinamentos de empreendedorismo geotécnico. Gratuito. Não estou atrás de interesses materiais, mas estou atrás de interesses espirituais. E à medida que você vem no workshop, que é um momento que a gente pode se encontrar na, na plataforma Teams e ter uma reunião de trabalho, nesse momento eu estou ajudando você e você está me ajudando. Por que você me ajuda? Você me ajuda a servir a Deus, passando o que eu sei para você. Você me ajuda. Esse é o relacionamento entre um e outro, é de servir. Eu sirvo, às vezes, com a necessidade que eu preciso do outro, e o outro me serve por servir, atender a minha necessidade. Isso é ser cristão verdadeiro. Não ficar um metendo pau no outro, criticando. É todos unidos com um só propósito: formar o corpo de Cristo, ataviar a noiva de Cristo e desenvolver a igreja de Cristo, para vivermos eternamente em Cristo e Ele em nós, sermos guiados por Espírito Santo, pela glória do Pai de todos nós. Vamos nascer de novo?
Não é maravilhoso isso, mano? Então,